nós vamos ver agora alguns exemplos de como utilizar a estequiometria em problemas de química. O primeiro exemplo, nós temos 160 gramas de SO3. Vamos calcular tudo que a gente consegue a partir desses dados. Então, para começar, a massa atômica das substâncias, valores que pegam na tabela, tanto da enxofre quanto do oxigênio. Eles têm unidade de medida 1, porque são os valores de unidade atômica. A massa molecular é a soma da quantidade de massa de cada um desses elementos, o quanto que eles contribuem para a molécula. Então, uma vez o enxofre, 3 vezes o oxigênio. Faz essa multiplicação pelos valores da massa da tabela. Essa soma deu 80U, ainda na unidade atômica. Quando você calcula a massa molar, a unidade de medida passa a ser gramas por mol. O valor continua sendo o mesmo. Se nós fizermos a relação 1 mol tem 80 gramas, igual nós calculamos na massa molar, podemos calcular quantos mols teremos nas 160 gramas que o exercício passou para a gente. É uma regra de 3 simples, faz a multiplicação em cruz, e nós obtemos que a quantidade de mols dessa substância são 2 mols. Para calcular o número de moléculas, nós precisamos multiplicar o número de mols, então o número 2 que nós acabamos de encontrar, por 6 vezes 10 a 23, aquele valor do mol. Essa multiplicação dá 1,2 vezes 10 a 24. Esse é o nosso número de moléculas para 160 gramas dessa substância. Com isso, nós calculamos o número de átomos. Então, quantos átomos nós temos? 1 enxofre, 3 oxigênios, 4 átomos. 4 vezes o valor do número de moléculas e nós obtemos o número de átomos, que é 4,8 vezes 10 a 24. Um segundo exemplo vai ser para o cálculo de uma nova substância, o CH4, o gás metano. As informações que nós temos nesse exercício é que ele ocupa um volume a condições normais de temperatura e pressão de 67,2 litros. O exercício quer saber qual a massa dessa substância. Nós podemos começar com aquela relação da quantidade de mols para o comportamento dos gases. Então, em 1 mol, nós teríamos 22,4 litros. Se nós ocupamos 67,2 litros, nós teremos, então, um determinado número de mols. Feita a regra de 3, descobrimos que esse valor é 3 mols. Outras coisas que podemos calcular é a massa. Então, a massa atômica, os valores eu pego na tabela, tanto para o carbono quanto para o hidrogênio. E eu multiplico o carbono pela quantidade de vezes que eu tenho carbono, 1. Hidrogênio por 4, porque eu tenho 4 hidrogênios. Descubro que a massa da minha molécula é 16U. Massa molecular. Logo, 16 gramas por mol será a minha massa molar. Se nós relacionarmos 1 mol tem 16 gramas, assim como na massa molar, então quantos gramas nós teremos em 3 mols? Faz a regra de 3 e nós vamos obter um valor de 48 gramas. Esse é o valor da massa do gás metano. Vamos para mais um exemplo. Agora, nós vamos calcular dados da substância H2, o gás hidrogênio. O exercício fala pra gente que nós temos meio mol dessa substância. Vamos calcular primeiro, então, a massa atômica dessa substância. Olho na tabela, hidrogênio vale 1U. A massa molecular, então, será 2 vezes essa massa do hidrogênio, porque eu tenho 2 hidrogênios, 2U. Logo, 2 gramas por mol, se eu estiver calculando massa molar. Eu relaciono esse valor da massa molar para 1 mol, tenho 2 gramas. Para meio mol, quantas gramas eu vou ter? E descubro que eu tenho 1 grama de gás de hidrogênio em meio mol. Todos esses valores me permitem fazer novos cálculos. Se eu multiplicar o valor de mol por 6 vezes 10 a 23,
eu tenho então 3 vezes 10 a 23. Esse valor significa pra gente, então, o número de moléculas dessa substância. Em meio mol de H2, eu tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas. Esse mesmo valor multiplicado pela quantidade de átomos, H2, então 2 átomos, eu vou obter agora o número de átomos. Então, o número de átomos é igual à quantidade de átomos mesmo, nesse caso 2, vezes o número de moléculas. Nesse caso, 6 vezes 10 a 23. H2 nós falamos que é um gás, o gás hidrogênio, correto? Se é um gás, poderemos calcular então o volume que ele ocupa a condições normais de temperatura e de pressão. Lembrando da regra que 1 mol sempre vai ocupar 22,4 litros. Desse jeito, meio mol vai ocupar então 11,2 litros. Vejamos mais um exemplo. O nosso quarto exemplo envolve a substância ácido sulfúrico, H2SO4. Nós sabemos que o número de moléculas dessa substância é 3 vezes 10 a 23. Primeiro, vamos calcular então uma relação. Se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 entidades, em quantos mols eu terei o valor que o exercício me deu? Em meio mol. Logo, eu tenho meio mol dessa substância. Eu conto quantos elementos eu tenho na minha molécula, quantos átomos formam essa molécula. São 7. Multiplico pelo valor do número de moléculas e descubro, então, o número de átomos que eu tenho nessa substância. A terceira coisa que eu posso calcular são as massas. Então, a massa atômica do enxofre, do hidrogênio e do oxigênio, pegando os valores na tabela. A massa molecular, o quanto que cada uma dessas massas contribuem para a formação da minha molécula. Então, multiplico o valor de cada uma pelas vezes que aparecem na minha molécula. Tem 98 unidades. Em massa molecular, seria 98 gramas por mol. Então, gramas por mol, massa molar, 98 U, massa molecular.